Olá, sexto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Sou a professora Roberta Duarte e estarei junto com vocês na aula de hoje apresentando aí uma história bem interessante sobre um povo da Antiguidade. Então vem comigo aqui conhecer um pouco mais sobre essa história. Na aula de hoje, a gente vai conhecer um pouco sobre os hebreus, que provavelmente aí vocês já devem ter ouvido falar. Na aula de hoje a gente vai conhecer aí um pouco da história desses povos da antiguidade e da sua importância, para a atualidade. Porque como a gente sabe, os hebreus ali foram um dos primeiros povos a consolidar o monoteísmo. Então a herança aí do cristianismo, de toda essa religião monoteísta vem aí dos hebreus. E é esse convite aí que eu convido vocês agora para conhecer um pouco dessa história. Vamos lá? Uma das principais características desse povo, que ele também é conhecido como judeus ou israelitas. Parte da história desse povo é narrado na Bíblia, no Antigo Testamento. E aí vocês podem se questionar, professora, mas a Bíblia ela pode ser usada ali como fonte historiográfica? Pode sim, gente. Então, os historiadores, ao longo da história, recorreram a esse documento para retratar ali de maneira mais fiel possível a história de vários povos e dentre eles os hebreus, tá? Mas aí é importante ressaltar que esse trabalho sempre feito de maneira muito crítica, deixando de lado essa questão religiosa, essa questão mística e levando-se em conta ali os fatos históricos que ali são narrados e cruzando ele com outras informações também, tá? Então é um trabalho bem interessante ali que é realizado pelos historiadores. E um outro ponto importante que eu já adiantei para vocês, que os hebreus, eles vêm aí para consolidar o monoteísmo. E ali, o que seria monoteísmo, professora? Essa crença no único Deus, tá? A gente viu ali no nosso estudo pelas civilizações antigas que eles acreditavam em vários deuses. Existia o deus do sol, o deus da lua, o deus da morte. Aqui não, eles só vão acreditar em um único Deus, que tem o nome de Jeová, Javé ou Adonai, certo? Para que a gente possa dar um mergulho aí na história da antiguidade, dos hebreus, a gente precisa entender o seguinte, que ele é dividido em 3 fases. A primeira fase é a era dos patriarcas, e aí eu destaco a figura de Abraão, Isaac e Jacó. Nós temos também o segundo período, a era dos juízes, que aí eu destaco as figuras de Sansão, Otoniel, Gideão e Samuel. E por fim, a terceira fase é a era dos reis, que eu destaco Saul, Davi e Salomão. Então vem comigo agora para que a gente possa mergulhar bem assim superficialmente, tá? Mas a gente conhecer um pouco dos principais acontecimentos de cada uma dessas fases, tá? Para que vocês possam entender, o povo hebreu, ele era um povo ali seminômade. O que é que quer dizer isso, professora? Quer dizer que eles sempre estavam ali, andando em busca de terras que fossem férteis, onde eles pudessem ali realizar suas plantações e criar os seus animais, tá? Então, ao longo da história, a gente vai ver que esse povo sempre estava ali em busca dessas terras e isso vai marcar a história desse povo, tá? A era do patriarcado, ela aconteceu ali por volta de 2000 anos antes de Cristo, ou seja, muito, muito tempo atrás. E reza a lenda, reza a história que guiados pelo patriarca Abraão, que teria recebido ali uma profecia de Deus, o povo hebreu vai em busca da terra prometida, se estabelecendo ali nas terras férteis do Vale do Rio Jordão, na cidade de Canaã, local que atualmente conhecemos como Palestina. Então foi ali onde eles se fundaram pela primeira vez, nessa terra prometida, que era conhecida ali como Canaã. Mas ali, motivados pela escassez de alimentos, pela questão da aridez daquela terra, em 1700 a.C., os hebreus eles migram para as terras do Egito, buscando ali uma nova oportunidade, uma terra onde eles pudessem ali plantar e criar os seus animais com mais abundância, tá? E aí, o que acontece quando eles chegam lá no Egito, gente? O Egito, eles estavam naquele período sob o domínio dos Hicsos, que era um povo ali que habitava aquela região. Como os hebreus, sendo que eles tinham afinidade com os povos hebreus. Então, quando os hebreus chegam naquela terra ali dos egípcios, eles são bem recebidos pelos Hicsos, que vão ali estabelecendo relações bem amigáveis com eles, tá?
Mas, quando quando os egípcios eles expulsam os povos ixos daquelas terras, então os hebreus acabam sendo punidos por esse tipo de relação lá que eles tinham com os ixos. E a partir daquele momento, eles são escravizados pelos povos egípcios, conseguindo apenas se libertarem em aproximadamente 1300 a.C., pelo patriarca Moisés, tá? E aí a gente inaugura um período que a gente chama de a Era dos Juízes, tá? Uma vez libertos, os hebreus retomaram a Canaã, evento esse conhecido como o Êxodo. E esse retorno, né, para Canaã, ou seja, eles saem do Egito, onde eles estavam ali sendo escravizados, esse retorno, assim, ele não foi um retorno fácil, porque foi ali, de acordo com os relatos que a gente tem ali na Bíblia, foi um período ali de 40 anos, de mais ou menos 40 anos, andando pelo deserto, até que eles conseguissem voltar ali para Canaã. E tem até um fato ali histórico, né, enfim, que é narrado na Bíblia, que é justamente o quê? Que é quando Moisés, ele abre as águas do Mar Vermelho para que esse povo consiga atravessar em busca dessa terra. Com certeza vocês já devem ter ouvido falar aí dessa cena, né, que tem lá no Antigo Testamento. O retorno a Canaã contou com um breve período em que os hebreus viveram como nômades na Península do Sinai. Ou seja, eles ficavam ali, ó, circulando em busca de terras férteis. Por quê? Porque quando eles já chegaram lá, gente, as terras já estavam ocupadas. Eles não poderiam chegar lá dizendo, olha, essa terra era minha, estava aqui há muito tempo atrás. Não. Já tinham se passado assim, mais de 200, 300 anos e as terras estavam ocupadas. Então começou-se ali uma campanha de conquista por essa terra, que alguns ali historiadores narram que foi uma campanha de maneira muito amistosa às vezes, mas em alguns momentos ali a gente vê que foi sim, existiram muitos conflitos para que eles conseguissem ali se estabelecer naquela terra, tá? E essa presença hebraica em Canaã resultou ali da criação de Israel. Esse período ele é conhecido como juízes, porque os juízes nada mais eram que figuras que tinham uma grande autoridade ali entre os hebreus e eles eram bastante conhecidos pelas suas habilidades militares. Ou seja, eles eram grandes chefes militares. E nesse período era necessário porque eles estavam aí nessa campanha de conquista dessa terra. Mas aí agora a gente vai estudar o período da Era dos Reis, tá? Dos reinaldos. O último juiz hebreu, ou seja, o último líder militar, tinha sido Samuel, que no final do século 11 a.C. decidiu inaugurar ali a monarquia hebraica. A motivação para isso teria sido o quê? A garantia de segurança das terras hebraicas, uma vez que o enfraquecimento de grandes reinos, como a Síria e o Egito, teriam ali surgido outros povos que teriam sido ali grandes potências, ou seja, eles precisavam proteger a terra deles. Estavam ali vindo outros povos que estavam achando aquelas terras interessantes, então eles precisavam se proteger. Então por isso que eles criaram ali os reinados, porque um rei, a figura de um rei, conseguiria governar de maneira mais incisiva, de maneira mais forte e liderar aquele povo frente ali possíveis conflitos com outros povos da região, tá? A monarquia hebraica, a gente destaca ali 3 grandes reis, que teriam sido Saul, Davi e Salomão. E sobre esses reinados, o que a gente pode destacar de importante de cada um deles? O reinado de Saul, ele ficou marcado por algumas conquistas militares, tá? Já o reinado do seu sucessor, Davi, ficou marcado pela conquista de Jebus, cidade conhecida também como Jebus-Reus, conhecida atualmente como Jerusalém, e que tornou-se ali a capital dos hebreus. Por fim, o reinado de Salomão foi um período de muita prosperidade econômica, em que os hebreus ali estavam com muitas riquezas. E a gente tem destaque aí para a construção dessa obra que se chama o Templo de Jerusalém, um dos lugares que até hoje se tornou, que é muito sagrado para os hebreus. Atualmente ele é conhecido ali como o Muro das Lamentações. Então, para você ver que esse prédio, esse templo, que ele foi destruído aí algumas vezes, na verdade 2 vezes, pelos babilônios e depois pelos romanos, mas mesmo assim ele resistiu ao tempo e hoje ele é tido como um lugar sagrado aí para os povos dessa região, tá? E aí, a gente encerrando esse capítulo aí da história hebraica
dessa história da antiguidade, nós vamos narrar um momento ali conhecido como a diáspora. O que seria isso, professora? Então, deixa eu falar para vocês. Depois do reinado de Salomão, o reino de Israel enfraqueceu-se. A unidade territorial foi quebrada quando o reino se dividiu em dois, o reino de Judá e o reino de Israel. Os hebreus se envolveram em diversos conflitos, e dentre eles com os romanos, que chegaram a destruir o templo de Salomão, como eu já havia comentado com vocês. A repressão romana foi tão grande contra os judeus na Palestina que eles começaram ali a fugir da região. E essa fuga se chamou diáspora. E diáspora, gente, nada mais é do que eles vão se espalhando ali pela região. Então, eles não mais estavam concentrados num local só. Eles estavam espalhados ali em vários locais, porque eles não mais conseguiram resistir ali às invasões dos povos romanos, tá? E dessa maneira aqui a gente encerra essa breve narrativa aí sobre a história dos hebreus. Mas não acaba por aqui. Vem comigo para que a gente possa conhecer o desafio da aula de hoje, tá? E aqui a gente vai ter o seguinte. Entre os povos do Oriente Médio, os hebreus foram os que mais influenciaram a cultura da civilização ocidental. Pensando nisso, vamos refletir sobre o que aprendemos nesta aula. Primeiro ponto. Qual importante herança os hebreus deixaram para a humanidade? Teria sido, letra A, o monoteísmo? Letra B, a monarquia? Ou letra C, a arquitetura? E aí, o que vocês acham? Segundo ponto, quais são os nomes das fases que constituem a história dos hebreus? A gente estudou isso lá no comecinho, então voltem aí nas anotações de vocês para que vocês possam aí relembrar qual seria o nome dessas fases. E por fim, nós temos aí a saída gloriosa dos hebreus do Egito, guiados por Moisés, é chamada de Êxodo, B, diáspora ou letra C, cisma. E aí, gente? Bom, espero que vocês tenham gostado aí da nossa aula e tenham, na verdade, assim, se divertido também aprendendo um pouco mais sobre a história dos hebreus. Espero vocês aí na nossa próxima aventura pelo mundo da história. Tchau, tchau!